Olá, boa noite, seja bem-vindo à sessão de curtas no Cinemax, com a programação do 7º Supernove. Estamos a conhecer alguns dos filmes portugueses que fazem parte da seleção competitiva da edição anterior do Supernove, numa altura em que o Festival de Cinema Mobile está a aceitar inscrições filmes para a nova temporada. Luísa Sequeira é a programadora do Supernove, colaboradora de Cinemax. Olá, Luísa, bem-vinda. Obrigada. E para conhecermos mais um filme português da competição do 7º Supernove, vens acompanhada? Venho muito bem acompanhada. Apresentas? Paulo Fajardo. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, Tiago. É um gosto de encontrar-te. Prazer é meu. E o Paulo apresentou um trabalho muito interessante, uma curta-metragem que se chama Selfie, uma curta que a nível conceitual a mim agrada-me bastante porque aborda a relação entre a fotografia e o cinema, a imagem em movimento e a imagem parada, e numa montagem muito lenta, de certa forma o Paulo consegue confrontar o espectador com o tempo. Com a passagem do tempo, Paulo? Exatamente. A ideia surgiu durante o período do primeiro confinamento, em que subitamente eu comecei a trabalhar em espelho com os meus colegas de trabalho, então passei a ter mais tempo disponível em casa e lancei um desafio a mim próprio, que seria o que é que eu poderia fazer com poucos recursos sem sair de casa. Que tipo de trabalho? Eu trabalho como repórter de imagem, estou habituado a trabalhar com imagem. No exterior? Exato, no exterior, precisamente. Claro. E então, qual seria o desafio de conseguir contar uma história em casa, sem sair de casa? E com esse princípio, eu decidi então contar uma história que me era próxima, que é a história da Rosa, que é a minha esposa, mas sem que ela soubesse que eu estaria a fazer aquela história sobre ela, e que ao fim e ao cabo não é só sobre ela, é sobre as várias Rosas. A minha mãe também se chama Rosa, mas poderia ser outra mulher com outro nome. E eu em casa comecei a reparar nos pormenores de tudo aquilo que a Rosa faz, de tudo aquilo que eu, quando estava fora, não via. Noção, claro. Mas o segundo desafio era ela não perceber que eu estava a fazer algo sobre ela. E como é que conseguiste isso? Com o telemóvel, gravar uma entrevista sem ser entrevista. Fiz algumas perguntas-chave para perceber qual era o pensamento dela sobre determinadas questões, e depois fiz uma adaptação desse texto da entrevista. Das respostas. Exatamente. E então depois fui tudo online. Muitas pessoas que colaboraram no trabalho eu nunca as conheci pessoalmente. Recorri a plataformas de casting de voz. Recorri também a algumas aplicações mobile para poder fazer a edição da fotografia, para fazer o rejuvenescimento e o envelhecimento da fotografia em vários processos. Obviamente que posteriormente tive que ter outro apoio a nível mais profissional, a nível de equipamento de software, mas basicamente é contar a passagem do tempo na vida da Rosa, mas que ao fim e ao cabo poderia ser outra mulher, não só a Rosa, com o objetivo de ser apenas uma prenda de aniversário. E no dia do aniversário dela, mostrar-lhe, e ela obviamente que reviu-se na história, e foi bastante gratificante por isso. E a reação foi positiva. Foi. Mesmo sabendo... Mas ela é bastante envergonhada, ela não gosta muito da exposição. Pois, mesmo sabendo que foi filmada de forma não consentida, sorrateira. Não foi filmada, foi gravada. Foi gravada, exatamente. Sim, porque apesar de ser um filme, um ficheiro vídeo, não é? Sim. Um filme, é tudo colagem, é fotografia, é montagem fotográfica apenas. E essa exposição também não a incomodou, ou seja, a timidez que ela sentiu, isso não lhe causou nenhum desconforto posteriormente? Não. Ela só fica um bocadinho mais incomodada quando em algum festival ganho algum prémio, e então há novamente essa exposição e ela, ok, outra vez. Então ela não gosta muito dessa exposição, mas é positivo, quando se ganha prémios é bom. Foi uma forma de tu, obviamente,
encontrares uma saída, digamos assim, para uma circunstância de confinamento. Exato. Mas há também aqui uma expansão temporal. Tu fazes um filme extremamente fechado, com uma perspectiva Sim. extremamente fechada, Sim. e depois tiveste que procurar uma narrativa muito mais larga, não é? Sim, sim. De facto, eu tive que extrapolar um bocadinho, não é? O texto, para poder, porque nós quando fazemos uma entrevista, vocês são jornalistas, eu não sou jornalista, apesar de trabalhar na área do jornalismo, mas temos, para que a história faça sentido, temos que criar pontos de ligação, não é? Para que a narrativa possa ser cronológica. E essa parte, então, podemos dizer que não é tão documental, poderá ser um pouco mais ficcionada. Luísa, é também uma boa forma de abrirmos esta sessão com o filme do Supernova, porque numa altura em que estamos a dedicar atenção do ponto de vista da programação do Cinemax aos festivais de outono, da temporada de outono, o Fest, em pleno warm-up para o Festival de Espinho, nesta altura também vamos abrir aqui uma janela de programação para o Porto Fama, que acontece dentro de dias, está a começar neste fim de semana, em boa verdade. Pensaste nisso quando escolheste o filme? Nem sei. Não, como estava a dizer o Paulo, a Rosa é envergonhada, no entanto, não é? O olhar dela é muito penetrante, não é? E está ali muito exposta. E tu fizeste, como estavas a dizer, uma homenagem. Ela gostou, que bom. Ela sentiu-se de alguma forma exposta nesse sentido também, porque eu estava a mostrar o pensamento dela, os sentimentos dela. Claro. Nesse sentido, não é só da imagem, a exposição da imagem, é se calhar algo mais pessoal. Claro, também. mas também nós estávamos a falar há pouco que, não é, neste confinamento muitos homens ficaram em casa e viram também o trabalho que a maior parte das mulheres tem. Um trabalho às vezes que é duplo. Além da jornada fora de casa, em casa trabalham também bastante. E de certa forma o teu filme também tem essa camada. E é também a questão de se calhar termos que abdicar, é uma questão de escolhas também a história, porque nós se calhar temos que abdicar de algumas coisas da nossa vida, de alguns sonhos, para podermos fazer outras coisas. Mas não devia ser assim. Não deveria As ser. mulheres Abdicam demais, muitas vezes. Temos é que partilhar com vocês. Exatamente. Não é? Tem que ser. E eu sei, até olhando, recuando atrás no tempo e olhando para a história da minha mãe, que também é Rosa, eu tenho a nítida noção que a minha mãe também abdicou de muita coisa para eu poder ter outras opções de vida. E de alguma forma a história acaba por ser uma homenagem às mulheres, não é? Não só à Rosa, não só às rosas, mas às mulheres em geral. De certa forma fazemos parte desta sociedade capitalista, no sentido em que nós produzimos, não é, a mão de obra para o trabalho e às vezes não somos remuneradas. Luísa, até a próxima sessão do Supernova, com outro filme português no nosso alinhamento. Paulo, obrigado. Muito obrigado por teres vindo. Vamos então conhecer esta dedicatória às rosas da vida do Paulo Fajardo. Chamo-me Rosa, como uma flor, com vários tons e espinhos salientes, mas uma rosa. Sou uma pessoa de convicções e sinto uma necessidade constante de me superar e provar a mim mesma que sou capaz de terminar o que começo. Desde pequena que sempre sonhei ser jornalista. Queria fazer a diferença, viajar e conhecer o mundo e contar as experiências que ia encontrando pelo caminho. Uma visão demasiado romântica, eu sei. No entretanto, fui mãe por opção, mas tive que abdicar da vida que ambicionava para me dedicar aos meus filhos. Uma história como a de tantas outras. Não me imaginava onde estou agora, mas não me arrependo das escolhas que fiz. Não estou a fazer o que sempre sonhei, mas encontrei uma alternativa que me realiza tanto a nível pessoal como profissional. Trabalho com crianças em várias escolas
e aprendi com elas que o segredo da felicidade está na simplicidade do olhar e do sorriso. Detesto o egoísmo e a falta de respeito socialmente generalizado. Não acredito num futuro onde não voltemos às nossas raízes. A minha memória mais feliz é do nascimento dos meus filhos. Eu não queria ser mãe, não queria ser dona de casa, nem sequer queria ter uma família, muito pelo contrário. Queria ser livre e não ter laços que me prendessem a pessoas ou lugares. Agora sou mãe e sinto-me completa. Não era um objetivo meu, mas não o trocaria por nada. Tenho 2 filhos que me desafiam todos os dias e uma família que estou a construir aos poucos. Os caminhos cruzam-se, mas as respostas não são evidentes. Não sou religiosa, mas sou uma pessoa espiritual e preciso de acreditar em algo mais. Algo que determine o bem do mal e o certo do errado. Quando pensamos que temos tudo sob controle, acontece algo que nos faz acordar para a realidade. A minha memória mais triste foi quando tomei consciência da existência da morte e da sua finitude. Eu era pequena, tinha 4 anos. Disseram-me que a minha avó já não estava entre nós. Somos demasiado frágeis e perdemos as pessoas de quem gostamos. Tudo termina. Adoro estar em sintonia com os meus filhos. São eles que nos escolhem e não o contrário. Tinham que estar na minha vida para me fazer crescer enquanto pessoa, enquanto mãe. São eles que dão cor e alegria à vida. Se conseguirem canalizar toda a sua energia, vão conseguir mudar o mundo deles e o dos outros. É o que fazem por mim todos os dias. O sol que hoje se põe é o mesmo que nascerá amanhã. Chamo-me Rosa, mas podia chamar-me Maria, Joana, Rita, Sofia, Margarida ou tantas outras flores.